Finalmente chegamos, né, ao último capítulo do livro do Êxodo. Né? A gente vai passar agora a parte final desse capítulo, vamos fazer essa leitura e trazer as devidas observações necessárias sobre essa leitura. É uma leitura final da parte que Moisés finalmente coloca o tabernáculo para funcionar. Vamos lá, então vamos começar. Começa aqui, versículo 1, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. Vamos parar um pouquinho, deixa eu ver se tem mais orientações. E porás no altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo, e porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação do altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás na cortina a porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há, e santificarás todos os seus pertences, e será santo. Vou dar uma parada aqui. Aqui requer alguns detalhezinhos, porque o hebraico ele difere um pouco aqui do português. E é aqui que a gente vai entrar, né? Por exemplo, no versículo 3, quando a palavra de Deus fala em cobrirás, a Bíblia fala aqui em proteger. No hebraico, o termo mais correto é proteger. Proteja a arca com a divisória. Né? Então, essa proteção, ela tinha uma expressão de uma cortina que fazia uma separação, e não uma cobertura, como se vê no português. Na verdade, era uma separação de espaço e não uma cobertura propriamente dita. E no versículo 3 aí fala de cobrir, e não era cobrir. E outro detalhe interessante está no versículo 4. Então, o versículo 4, você vai observar que ele fala sobre cobrir, né? Deixa eu pegar aqui no português para a gente ficar mais contextualizado. Eu estou só com o hebraico aqui. Então, aqui, porás nela também o candelabro, e acenderás sua lâmpada. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. E também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. Aqui, esse trecho aqui no hebraico, a palavra que está lá é traga a mesa e amonte, ou a organize. Né? Então, no caso, ela deveria estar desmontada, né? E aí depois traga a menorá e acenda suas lamparinas. A partir daí, não temos muitos detalhes, né, sobre esses aspectos aqui, né, até o versículo 9, e a gente vai continuar agora a leitura aqui do versículo 9 em diante. Vamos continuar aqui o slide. A gente parou no versículo 9. Pronto, aí tem aqui agora. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação. E os lavarás com água, e vestirás a Arão as suas vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. E também farás chegar seus filhos, e lhe vestirás túnicas, e as ungirás, como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio. E a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo da geração. E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Né? Então aqui foi a ordem que Deus deu a Moisés. Então era a orientação básica para o serviço do tabernáculo, né? O serviço ali naquela área onde ele ia fazer o trabalho junto com Arão,
né? Então Moisés ele seguiu à risca o ensino da palavra, né? O ensino que Deus tinha dado para ele, até porque o objetivo era exercer um sacerdócio eterno diante do Senhor, então um sacerdócio perpétuo, até onde eu li no versículo 15, né? O versículo 15, o versículo que revela esse ensino, e a partir daí é a parte final, onde Moisés agora ele vai passar para a questão do primeiro mês, do segundo ano, a data, quando ele começou realmente o trabalho. Então essa aqui é a parte final do capítulo 40, mais uma vez um capítulo curto, não no que tem escrito, mas na sua explicação. Assim como o livro de Vaikra, né, que a gente vai ler o próximo, que é Levítico, ele também é um livro bastante descritivo, né? Então, somente quando a gente passar questões mais aprofundadas é que nós vamos fazer essas passagens. Vamos lá. Então, aqui, então, no primeiro mês do segundo ano, ao primeiro dia do mês foi levantado o tabernáculo. Então, a data, primeiro mês no segundo ano. Então, ele já tinha um ano já caminhada, primeiro mês. Considerando o mês judaico, mês da Páscoa, e ao primeiro dia do mês foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais e levantou as suas colunas, e estendeu a sua tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima. E como o Senhor ordenara a Moisés, tomou o testemunho e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu da cobertura. Aqui, ó. É isso aqui que é importante. Véu da cobertura não é bem uma cobertura, é aquele véu que eu falei que era a proteção. E cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés, pôs a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte e fora para o véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação um candelabro na frente da mesa e ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. E pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo na tenda da congregação. E sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavavam as suas mãos e os seus pés. Dá uma paradinha por aqui, porque aqui tem alguma explicação para a gente dar. Bom, aqui você viu que Moisés partiu para organizar o tabernáculo e ele fez tudo conforme Deus tinha orientado. Então a questão da cortina que a gente falou há pouco tempo atrás, quando ele coloca ali a cortina, o véu, né, que separava, esse é o famoso véu que se rasgou quando Cristo morreu na cruz. Esse véu, ele não cobria a arca, ele separava a arca, ele protegia a arca. Então ele trazia ali, ele colocou ali a separação da arca, porque a arca que representava a presença de Deus, ela não era aberta para qualquer pessoa, não era todo mundo que podia ter acesso à arca. Por isso tinha que ter essa proteção, né? Essa proteção sobre a arca. E aí Deus vai orientou Moisés, e Moisés fez tudo bonitinho. Eu acho interessante essas passagens, né? Porque a quantidade de detalhes é muito grande, né? E como foi entregue tudo isso a Moisés, e Moisés, como anotou, numa época onde a escrita era difícil, numa época onde o registro dos fatos era bem difícil. Hoje em dia a gente consegue registrar tudo em um celular, né? No smartphone, assim, em nossa mão. A gente pega um smartphone como esse aqui, ó, e a gente consegue colocar tudo, mas naquele tempo não tinha essa facilidade, e ainda assim
ele executou tudo. A Bíblia fala que após tudo isso ele ofereceu um holocausto, uma oferta de alimentos como o Senhor ordenara a Moisés. Então, essa questão do holocausto é a expressão de adoração daquele tempo. Então, naquele tempo se adorava através dos sacrifícios. Até hoje o sacrifício, para mim, ainda é muito mal explicado dentro da igreja, né? Porque a gente entende a questão do sacrifício somente como a morte, como o sangue derramado, e na verdade o sacrifício tem a ver com renúncia, tem a ver com renúncia, e qualquer renúncia, sacrifício, a própria Bíblia fala em Romanos 12 sobre isso. Então o sacrifício é uma representação da adoração. Continuando o texto, você vai ver aqui, ó, e Moisés e Arão e seus filhos nela lavavam suas mãos e os seus pés, enquanto entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo, do altar, e pendurou a cortina no pátio. Continuando a leitura. Assim Moisés acabou a obra, e então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu todo o tabernáculo. Então nós vemos aqui agora que ao final da obra, né, depois que houve o sacrifício, que os sacerdotes entraram e oficiaram ali, então o que acontece? Tem uma parte importante, que é a instalação do lavatório, porque para entrar na presença do Senhor, essa purificação, esse lavar, ele representa isso, essa santificação. Então eles só podiam entrar ali na presença do Senhor, para oficiar, se estivessem de fato lavados, purificados. Então isso é uma representação, uma representação espiritual, né, de como nós devemos entrar na presença do Senhor, puros de coração. Né? Antigamente a purificação era externa, hoje em dia a purificação é interna. E a Bíblia diz que quando eles fizeram isso, eles ofereceram o sacrifício na tenda da reunião, que é o tabernáculo, a nuvem de glória cobria, e a glória do Senhor, a presença de Deus enchia todo o tabernáculo. Vamos terminar agora o capítulo, onde nós vamos ler essa parte final aqui, está na partezinha já final. Assim, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, enquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ela, perante os olhos de toda a casa de Israel, e em todas as suas jornadas. Ou seja, aqui a construção, a edificação e a conclusão do tabernáculo, ela tem uma representação final muito importante para aquele povo, porque ela passou a ser o guia. Então a nuvem, a presença, a glória de Deus, quando ela veio sobre o tabernáculo, Moisés não conseguia nem entrar ali. E aí, quando a nuvem se erguia, então é que os filhos de Israel partiam, né, rumo à terra prometida. Enquanto a nuvem não se levantasse, não acontecia isso. Então não podiam. Então isso aí é uma expressão, né, do guiar de Deus, é uma expressão. Então a nuvem e a coluna de fogo era visível para eles, todos viam e podiam testemunhar. Né? Então foi muito bom a gente concluir aqui o estudo de Êxodo, finalmente nós conseguimos, né? Mais um livro vencido, e partir para a próxima, tá bom? Partir para a leitura dos próximos livros, para a gente concluir esse estudo maravilhoso da Bíblia Sem Mistério. Que Deus abençoe e até as próximas jornadas.